Olá, lindos e lindas do mercado de beleza! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí que nós vamos falar agora sobre como subir um anúncio, né? Eu quero dizer que vai ser um prazer enorme estar nessas aulas aqui com vocês. E tem uma coisa bem interessante porque aqui hoje a gente vai aprender um passo a passo de como que a gente sobe um anúncio mesmo, né? Eu vou subir 2 anúncios aqui com vocês e esses anúncios vão de fato rodar para vocês entenderem um pouco dos resultados para a gente poder fazer os relatórios na nossa próxima aula, tá certo? Antes de mais nada, se você está curtindo essa série, não se esqueça, compartilhe ele com a sua equipe, acho que é um bom curso que vai ajudar vocês a entenderem como usar essas ferramentas, né? Também não esquece de se inscrever, porque tem muitas outras dicas que eu vou soltar ao longo da semana, a gente está organizando a equipe aqui para soltar uns conteúdos legais, tá certo? E o que eu quero deixar bem claro é que com certeza esse é o tipo de conteúdo que vai ajudar você no dia a dia, então pega o seu caderninho aí, não deixa de pegar água, já prepara a comida aí do lado, porque é importante você assistir essas aulas de forma pausada, anotando as dúvidas. E claro que se você tiver alguma outra dúvida, é só me mandar lá no Instagram, @cavalcantefe, vai estar aqui na descrição, tá? Ou nas minhas redes sociais, lá tem o meu WhatsApp e tudo mais, e também tem o meu site, fecavalcante.com, bem facinho, fecavalcante.com, você me encontra lá também, encontra minhas redes sociais, meus contatos, caso você tenha dúvida, tá certo? Vamos aqui então voltar para a nossa aula que é bem importante aqui, tá? A gente está aqui, ó, na tela do gerenciador de anúncios, tá? Lembra que na última aula a gente fez lá segmentações estratégicas e tudo mais? O que é importante a gente entender agora? Eu ainda continuo com algumas segmentações, mas só para vocês entenderem aqui, eu tenho hoje aqui, ó, 2 públicos que eu criei, tá? Eu tenho uma base de alunos, tá? Então é um histórico de um CRM que eu tenho aqui, uma base de alunos, mas essa base de alunos que foi feito um público semelhante de 1% aqui para expandir esse público, tá? Só que ele ainda está preenchendo porque eu fiz ele recentemente. Então é só para a gente ter uma noção de como é que a gente está trabalhando aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui basicamente, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai subir esse anúncio com 2 objetivos, e aí isso aqui é um ponto importante já para a gente começar essa aula. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente vai entrar aqui, ó, no botão verde. Aí o botão verde é a direção do dinheiro. Lembra que se eu iniciar e terminar esse flow aqui, eu estou indo em direção a gastar dinheiro. Então vamos fazer com passo a passo, muita calma para que a gente faça ele bem, ok? Clico aqui no botão verde, vai abrir a seguinte janela perguntando para mim qual é o meu objetivo de campanha. O que é importante eu entender? Todas as campanhas dentro da plataforma Meta, né, dentro da plataforma Facebook, elas partem de algum objetivo. Então, por que isso daqui é importante da gente escolher bem, escolher certo? Porque uma coisa é a plataforma exibir o anúncio para a primeira pessoa que ela vê online dentro de uma segmentação que eu coloco lá. Então, se eu colocar assim, pessoas interessadas, por exemplo, em Vela Professional, em Kerastase, em Sebastian, ou qualquer coisa do tipo, por exemplo, para chegar em profissionais de beleza, né, acaba que a plataforma ela não necessariamente vai imprimir para os primeiros que ela encontrar online, ou seja, eu entrei lá, eu estou nessa segmentação, toma um anúncio. Ela tem uma pergunta antes que ela faz que é relacionada a isso aqui, ó, que é relacionada ao objetivo. E aí qual é o grande lance do objetivo aqui? Dependendo do tipo de item que você escolhe, a tendência da plataforma é exibir anúncios para as pessoas que estão dentro daquela segmentação que você colocou, mas com esse corte aqui sobre o objetivo da tua campanha. Então repara, se eu vier aqui e fiz uma segmentação, tá, de profissionais de beleza que nem eu comentei agora, né, Schwarzkopf, L'Oréal, Sebastian, Vela e tal, e a partir do momento que eu fiz essas segmentações de interesse, eu indico que é uma campanha de tráfego. Uma campanha de tráfego ela é orientada para cliques, então o foco é encontrar pessoas que tendenciam a clicar mais do que outras pessoas que só tendenciam, por exemplo, a visualizar vídeo. Então, se eu selecionar essa opção aqui de clicar na opção tráfego, ou seja, criar uma campanha de tráfego, a ideia é que a plataforma entre em contato preferencialmente, em primeiro lugar, com as pessoas que tendenciam a clicar em anúncio, do que com as pessoas, por exemplo, que visualizam vídeos, que se engajam, coisa do tipo. Mesma coisa se eu vier aqui e selecionar a opção visualização de vídeo. Se eu seleciono essa opção, a plataforma ela vai dar preferência para imprimir o conteúdo primeiro para aquelas pessoas que mais se iniciam a ver vídeos até o final, do que, por exemplo, as que clicam efetivamente. E o que é importante eu entender aqui? Isso aqui a gente chama de orientação de campanha, tá? O que é orientação de campanha? É a forma como a plataforma vai dar preferência, às vezes, para esperar, por exemplo, o Fernando, que tendencia mais a clicar, né, em links, por exemplo, ele espera o Fernando entrar online, ao invés de imprimir isso para outras pessoas, porque ela sabe que o Fernando tem maior tendência de clicar nesse link.
Então, quando a gente vai rodar uma campanha, um dos pontos, dos critérios iniciais que a gente tem que ter em mente é esse, tá? Então, a gente vai subir hoje uma campanha de tráfego e uma campanha de engajamento. São duas campanhas que o nosso objetivo aqui é levar esse conteúdo um pouco mais à frente, tá certo? O que acontece aqui? A partir do momento em que eu vou criar essa campanha, é importante eu entender que existe uma estrutura para que eu consiga subir essa campanha. Não é que você monta tudo de uma vez. A ideia é que você consiga organizar como se fosse uma caixa, pastas e arquivos para que você consiga fazer a gestão de forma mais simples de alguns tipos de ferramentas que tem dentro de uma ferramenta de anúncio. Então a campanha, ela define o objetivo. Por exemplo, meu objetivo é tráfego, né? Dentro, deixa eu até fechar aqui para vocês verem, ó, eu tenho a linha de campanha, aí eu tenho uma separação aqui, tá vendo? Ó, e se eu clico aqui, eu tenho os conjuntos de anúncio e depois eu tenho os anúncios. Isso daqui é literalmente uma hierarquia, tá? Uma campanha pode ter vários conjuntos de anúncio embaixo dela, que pode cada conjunto de anúncios ter os seus múltiplos anúncios ali embaixo, tá? E a ideia daqui é que a campanha defina o objetivo, os conjuntos de anúncio definam a verba que você tem para gastar, né, o dinheiro que você vai investir, quanto tempo esse anúncio tem que ficar online e a segmentação que você vai usar, tá? E os anúncios são as peças em si. Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, você pode ter uma campanha de tráfego apenas, com múltiplos segmentos. Então, eu posso fazer uma segmentação, por exemplo, de pessoas do Professionals, de geolocalização. Eu posso escolher essas segmentações, ou posso separar esse conjunto de anúncios por investimento. Nesse conjunto de investimento eu quero X, nesse conjunto de investimento eu quero Y de dinheiro, né? E eu posso depois, embaixo deles, colocar múltiplas peças. Então, para aquela, por exemplo, campanha que eu estou fazendo uma segmentação para profissionais através das marcas profissionais, eu tenho 2 anúncios. Para aquela outra que eu estou fazendo geolocalização, eu tenho outros 3 anúncios. Esses 3 anúncios têm uma pegada de falar mais sobre o ambiente, a geolocalização, né, a peça em si que eu vou olhar, ela vai estar me chamando a atenção para ir visitar o lugar, do que a outra que vai estar me chamando para online, por exemplo, tá? Então é só importante a gente ter uma noção de que existe estrutura, tá? Mas vamos lá. Quando a gente inicia o tráfego aqui, né, o tráfego, ó, quando a gente inicia a campanha, né, a estrutura de campanha aqui, o que é importante eu entender é o que eu devo escolher aqui. E aí começam as questões que vão começar a abranger um pouco mais de estratégia na hora de a gente rodar essa campanha, que é coisa que a gente não vê, por exemplo, no Turbinar Publicação, né? A gente tem um funil de marketing aqui, se a gente parar para ler, né? Eu tenho reconhecimento, consideração e conversão. O que são cada um deles? Reconhecimento é quando eu quero que a minha marca seja lembrada, basicamente. Eu quero que as pessoas reconheçam algo que eu estou fazendo, uma marca nova que eu lancei, um produto novo que eu lancei. A ideia é só que as pessoas falem sobre isso, não necessariamente que elas comprem ou que elas formem opinião, tá? No caso da consideração, é formar opinião, é para a pessoa considerar algo, gosto ou não gosto, quero ou não quero, vou ou não vou, tá? E quando a gente fala de conversão é para tentar achar aquelas pessoas que de fato tendenciam a comprar online. Então reparem, esses objetivos eles estão ligados muito a esse meu alinhamento de estratégia da minha campanha. Se eu quero que minha marca seja reconhecida ou que a minha promoção seja conhecida inicialmente, eu uso esse formato. Se eu quero trabalhar a opinião das pessoas, trazer elas para uma página, por exemplo, que nem o item de tráfego aqui, né? Eu trago elas para o meu site. No meu site eu tenho uma série de argumentos que convencem ela de que o meu produto é bom. Eu trago ela para cá. Engajamento. Eu fiz um post, quero que as pessoas comentem para eu comentar junto com elas, para trabalhar a opinião delas. Engajamento. Ou até mesmo visualização de vídeo. Vou fazer um vídeo bacana que explica todos os diferenciais que eu tenho, que vai mexer com a opinião dela. Então, por isso que a gente chama de consideração, né? E as conversões, enfim, a gente tem a ferramentazinha do Pixel, que aí é uma aula um pouquinho mais avançada, que eu explico isso lá no meu curso de tráfego pago, tá? Que é como eu instalo o meu Pixel no meu site, como é que eu sei se a pessoa comprou ou não, como é que eu sei o quanto ela gastou em média comigo ou não. Tudo isso são pontos que a gente usa nessa ferramenta de conversão, mas para gente que está começando agora, o trabalho todo pode ser feito aqui, ó, dentro dessa coluna central, principalmente, tá? Onde a gente, geralmente, os salões e os profissionais, eles trabalham tráfego, que é, por exemplo, o tráfego ele tem a opção de eu levar para o WhatsApp, tem a opção de eu levar, por exemplo, o meu cliente para conversar comigo diretamente através de uma live que eu vou fazer e ele clicar e agendar a live. Então tem uma série de ferramentas que estão ligadas a isso, tá? Assim como eu posso colocar, por exemplo, engajamento, que é para ele, né, conversar comigo. Então é um formato muito usado para a gente aumentar o engajamento de um perfil do Instagram, para conseguir, por exemplo, novos seguidores e tudo mais, né? E a gente tem, obviamente, aqui, ó, as mensagens, tá? Que a ideia é iniciar uma conversa direto comigo, no meu Messenger, por exemplo, ou no meu WhatsApp, tá? Então, são geralmente as mais usadas e, obviamente, visualização de vídeo também, tá? Mas aí
aqui entre visualização de vídeo e engajamento, tem sempre uma pegadinha que é, às vezes a gente quer fazer um vídeo que é que as pessoas comentem, então eu não vou, por mais que seja um vídeo, eu não vou usar só essa opção visualização de vídeo. Se eu quero que elas comentem, eu ponho engajamento, tá? Então é importante a gente entender e a gente usa muito esses itens aqui do meio, tá? Vamos lá para o tráfego, que é a primeira versão que a gente vai subir, que é uma das mais completas aqui, fica um pouco mais fácil da gente entender, tá? Quando eu seleciono aqui, eu vou pedir para vocês seguirem um pouco do passo a passo que eu vou seguir, porque se for seguir item a item, pode ficar complexo de entendimento em umas questões conceituais sobre a ferramenta. Então vamos devagar, vamos tranquilo, fazer uma primeira versão, depois a gente vai aprofundando mais, tá? Selecionei a opção de tráfego, ele explica que a ideia é enviar as pessoas para um site, um aplicativo ou para um evento, por exemplo, algo nesse sentido, tá? E eu dou um continuar aqui, e ele vai abrir essa janela aqui para mim, tá? Então essa janela aqui, repare, ele criou um item lá no meu gerenciador lá atrás, tá? Trouxe essa janela para frente, essa janela, se vocês quiserem ver ela, ela fica aqui no cantinho, ó, tá vendo? Ó? Se eu tenho um item de campanha aqui, que é o que a gente está querendo aqui, ó, uma nova campanha, tá, de tráfego, ele fica aqui no cantinho, tá? Então quando eu clico, ela expande, tá? E aí o que acontece? Ó, lembra que eu falei que tem estrutura? Estrutura com o nome da campanha, os conjuntos de anúncio e os anúncios, tá? Então é uma questão hierárquica, eu posso colocar embaixo dessa campanha múltiplos conjuntos de anúncio. Embaixo de cada conjunto de anúncio eu posso colocar literalmente muitos anúncios, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai estruturar a nossa campanha, né? Então lembra, a gente selecionou a opção tráfego, tá aqui, e ele pede algumas coisas antes nessa janela aqui. A primeira coisa delas é sobre o nome da campanha. E o que é importante a gente que faz anúncio via gerenciador saber nesse item aqui? A nomenclatura que eu dou para essas campanhas é algo importante, porque depois quando eu quiser acompanhar e eu tiver muitos anúncios rodando, por exemplo, a gente que trabalha em agência em tráfego pago, tem às vezes dezenas, milhares de conteúdos desses rodando simultaneamente. Isso faz com que a gente se perca. Então a nomenclatura, a forma como eu uso as siglas, por exemplo, e tudo mais, ela é algo extremamente importante, tá? Extremamente importante para que você encontre essa campanha depois. Então o que acontece aqui? Como é que a gente vai fazer aqui? Eu sugiro que vocês depois criem um padrão de vocês, cada um tem o seu, tá? Mas geralmente a campanha ela começa pelo objetivo, então a gente indica o que a gente tem de objetivo aqui. Por exemplo, no meu caso, tá? É uma campanha de tráfego. Então tráfego a gente aqui na agência chama de TRFG, que são as siglas abreviadas, tá? Então campanha de tráfego. Obviamente que a gente quer levar o tráfego para o site, então eu vou colocar aqui, ó, site, tá? E aí eu vou colocar às vezes alguma coisa que indique sobre qual é a campanha que eu estou fazendo. Nesse caso, é uma campanha que a gente vai subir sobre esse curso mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, curso tráfego pago para beleza, tá? É simples assim, então fica fácil de eu achar essa campanha quando eu quiser ver qual foi a campanha que eu fiz sobre tráfego pago mesmo, pum, encontrar ela aqui porque eu coloquei esse nome, tá? O que acontece? Em sequência a gente tem esse item aqui, ó, que ele pede para que você declare se você está fazendo algum tipo de anúncio relacionado a crédito, por exemplo, fornecer crédito, emprego, moradia, alguma questão política, tá? Porque tem uma política de termo de uso diferente dos padrões, tá? No caso, se você não tiver, obviamente não é o nosso caso aqui, né? A gente não seleciona nada, tá? Mas se eu tiver, eu tenho que selecionar qual é, porque eu tenho que respeitar algumas políticas, então a gente não precisa se preocupar com isso daqui, tá? Aqui a gente tem, então, a opção do objetivo de campanha que a gente selecionou que foi tráfego, e aqui ele indica pra gente, ó, qual é o tipo de compra. Aqui, nesse modelo, vai aparecer leilão, mas existe a possibilidade, por exemplo, em reconhecimento de marca, alcance, de eu, ao invés de entrar no leilão, que é aquela questão de eu pagar mediante a concorrência, isso eu vou explicar para vocês na próxima aula de relatório, tá? Eu posso comprar uma audiência fixa, então eu posso pagar um valor de uma vez e o Facebook vai garantir que eu impacte 100% daquela audiência que eu segmentei aqui. Só que, obviamente, isso vai me custar um determinado valor, então eu tenho que tomar cuidado, e o leilão é um leilão, então às vezes a audiência está mais barata, por exemplo, num determinado horário, num determinado dia, e para a gente é uma vantagem estratégica ter o leilão para poder entrar na concorrência e conseguir impactar aquela audiência com o menor custo possível, tá? Então são possibilidades aqui só para a gente ter em mente, tá certo? E aí a gente desce, vou pedir para vocês não se preocuparem com essas outras opções aqui, tá? Tenho mais opções aqui que eu explico depois para vocês, mas basicamente a gente está falando de teste AB e otimização de orçamento de campanha, são coisas um pouquinho mais avançadas, não vamos nos preocupar com isso aqui agora, tá? Vamos focar aqui nesse primeiro flow nosso, tá certo?
Uma outra coisa que a gente tem aqui também nessas opções mais avançadas de baixo aqui, ó, é que eu posso limitar o gasto de campanha, ou seja, eu ponho uma campanha, às vezes eu tenho um valor até mais alto previsto para ela, mas eu posso limitar esses gastos de campanha dependendo da situação, né, o momento que essa campanha está vivendo. Não vamos entrar nesses detalhes aqui, tá ok? Feito isso, a gente preenche somente até aqui e damos um avançar. Quando eu dou um avançar, ele vai sair dessa etapa do preenchimento aqui da campanha em si, né, do objetivo da campanha, também que ele mudou o nome só aqui, e vai entrar no conjunto de anúncio, tá? Então, clico em avançar, e aí ele abre aqui, ó, a próxima tela, que é do conjunto de anúncio. Aqui é onde a mágica acontece, aqui é onde o nosso pensamento estratégico tem que estar, tá? Como que funciona? Mesma coisa. Primeira coisa, eu vou dar um nome para cá, tá? E aí eu sugiro que o conjunto de anúncio esteja um nome que é a extensão daquele primeiro que a gente estava fazendo. Então, no caso aqui, a gente está falando de uma campanha de tráfego. Só que a diferença aqui, tá, é que o conjunto de anúncio, lembra, ele define 3 coisas. É a segmentação, o orçamento, né, que eu estou colocando ali, e quanto tempo esse anúncio vai ficar online. Então, geralmente, para a gente achar fácil o conjunto de anúncios, eu indico principalmente a segmentação, um título leve de segmentação. Nesse caso dessa campanha de tráfego que a gente está rodando aqui, eu vou usar ela com a minha base, tá? Então a minha base não é um público personalizado dos meus alunos que eu subi lá, então eu vou usar aqui, ó, PP, que é de público personalizado, que é uma sigla que nós usamos na agência, tá? Mas aí eu ponho tráfego personalizado, PP, e vou colocar o nome desse público personalizado, que é base alunos todos, tá? Feito isso, eu estou indicando e fica fácil, porque depois dentro dessa campanha de tráfego que eu estou fazendo de cursos aqui, eu vou subir um outro conjunto de anúncio, né, que é uma outra verba, uma outra segmentação. Com o lookalike, eu venho aqui e troco o nome para lookalike, por exemplo. E aí eu vou saber qual é o desempenho entre o público personalizado e o lookalike, tá? Só para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer ainda no fim dessa aula aqui, tá bom? Então, feito isso, eu dou um nome e aqui começa o ponto da gente começar a entender um pouco de como vai funcionar essa nossa campanha. Tudo que a gente fizer daqui para baixo indica a estrutura estratégica de para quem que eu vou mandar, que horas que eu vou impactar, qual é o objetivo final quando a pessoa clicar. O grande lance é que desse lado de cá eu tenho uma ferramentazinha que é um guia para me mostrar se eu estou indo na direção certa ou não daquela estratégia que eu estou seguindo. Tá? A primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é esse item aqui, que é essa basicamente uma calculadora aqui que indica para a gente se às vezes eu não estou fazendo uma segmentação muito restrita ou muito ampla. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, ó, que o tamanho estimado do público, tá? Ele tá aberto, ele tá assim, né? Eu não indiquei verba, mas às vezes se eu coloco R$100, automaticamente o Facebook vai empurrar isso aqui para baixo e falar assim, meu, é muito pouco dinheiro para você tentar impactar tudo isso. E se a gente cria, às vezes, um público muito restrito com muito dinheiro, eu vou encher muito o saco dessa audiência. Então, ele procura colocar um termômetrozinho para dizer se eu não estou indo para um público muito amplo, muito específico. E aí, eu preciso entender o melhor caminho aqui, porque a ferramenta ajuda, né, a gente a aprender se eu estou indo pelo caminho certo de investimento, segmentação que eu estou fazendo e tudo mais. E como é que eu sei disso? À medida que eu for colocando os critérios de segmentação aqui para baixo, vai mudando essas duas informações aqui, ó, a informação do público estimado, tá? Então eu tenho aqui quantas pessoas eu poderia alcançar dentro dessa segmentação, então a gente chama de público potencial total, tá? E dentro dos resultados que eu espero, que é o total de público potencial que eu tenho versus o dinheiro que eu vou colocar. Às vezes eu coloco muito dinheiro para impactar todo mundo, eu tenho um alcance maior, eu tenho muito mais cliques no link, né? Agora, se eu coloco pouco dinheiro para tentar impactar muita gente, eu tenho um alcance menor com menos cliques no link, porque até ele achar a pessoa precisa fica mais difícil. Então eu tenho que procurar equilibrar tudo isso e essa calculadora vai ajudar a gente, vai guiar a gente, eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, eu quero, por exemplo, levar essas pessoas para navegarem e chegarem em algum lugar, certo? Como eu tenho essa aula aqui pronta, o que eu vou fazer? Eu criei um post lá no meu site, então se eu venho aqui, ó, esse aqui é o meu site, feicavalcante.com, tá? Eu venho aqui e lá dentro do meu blog, eu venho aqui em blog, tá? Eu tenho um post aqui, ó, sobre a aula de tráfego pago que a gente estava falando agora há pouco, tá? E ao clicar aqui, esse post está fresquinho, inclusive, ó, faz pouquinho tempo que eu subi, tá? Explica um pouco do que a gente estava falando aqui, como funciona e ó, as nossas aulas estão aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou literalmente trazer as pessoas para navegarem aqui e chegarem nesse site aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu copio e colo o link aqui, porque esse vai ser o link que eu vou utilizar. E aí eu tenho aqui, ó, o primeiro item da nossa segmentação no gerenciador que indica para onde eu vou mandar esse tráfego. Então quando a pessoa clicar no meu anúncio,
onde é que ela vai parar? E olha só que interessante, formatos que a gente vê por aí, não sabia como fazer, agora sabe, tá? Eu tenho como mandar as pessoas, por exemplo, para o meu WhatsApp. Eu tenho como receber ligações, então a pessoa clica e me liga direto, tá? Eu tenho como fazer, por exemplo, instalar o Messenger, né, no meu gerenciador aqui, fazer com que o Messenger receba mensagens, que é o Facebook Messenger, tá? Então o Messenger pode ir tanto para o Instagram quanto para o Facebook agora. Então o que é importante eu entender? Que se eu fizer uma campanha, por exemplo, eu estou lançando um curso, né, e eu quero tirar a dúvida das pessoas, ao invés de eu mandar a pessoa direto para o meu site comprar o meu curso, eu posso mandar ela para um WhatsApp e tirar as dúvidas dela no WhatsApp, tá? Então a ideia aqui, a princípio, é a gente aprofundar um pouco mais essas estratégias aqui, tá certo? No meu caso, eu vou mandar para uma página de site, mas se eu fosse usar o WhatsApp, ó, eu coloco aqui, tá? E aí eu posso indicar de qual página está vinculado, por exemplo, esse meu site, tá? Então eu venho aqui, ó, por exemplo, eu tenho um site aqui que tem o meu WhatsApp, tá? E aí eu posso vincular ele aqui, o meu WhatsApp de negócio está aqui, tá? Então, vendo aqui, eu tenho aqui, ó, o meu site, tá? Então selecionei site, eu vou mandar as pessoas para o site. Aí na sequência, eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar o criativo dinâmico. O que é o criativo dinâmico? Eu posso colocar criativos que vão ser escolhidos automaticamente à medida em que as pessoas vão interagindo mais com uns, mais com os outros. Aqui é uma estratégia bem específica, eu sugiro vocês não entrarem nesse caso, porque a gente está subindo um anúncio, nós vamos começar começando, tá certo? Em seguida, eu venho aqui para um item que é importantíssimo para a gente, que é orçamento e programação, ou seja, qual é a grana que eu tenho e quanto tempo essa campanha vai ficar no ar, tá? No nosso caso aqui, eu vou fazer uma campanha simples, tá? Eu tenho duas opções, que é o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui. Eu tenho uma possibilidade de ter um orçamento diário ou total. Qual é a diferença? Se eu colocar diário, ele vai investir o valor que eu colocar aqui do lado diariamente e vai gastar aquilo todo dia. Se eu coloco ele total, ele já muda aqui, ó, e pede uma data de término para mim. Por quê? Porque a partir do momento em que eu coloco essa opção e seleciono o dinheiro que ele está colocando aqui, a plataforma ela vai procurar trabalhar da seguinte forma. Ela vai procurar pegar boa parte desse dinheiro, imprimir para um monte de gente, para ver quem engaja, e a partir desse engajamento, com a inteligência que ela pegou ali, aí ela vai super segmentada tentar trabalhar. Então, para algumas situações em específico, quando a gente tem uma verba a mais, que a gente quer estressar um pouco mais um público, eu estou trabalhando uma campanha que é um pouco mais abrangente, faz sentido eu usar orçamento total. Se eu tenho, às vezes, objetivos estratégicos, multissegmentados, se eu quero entrar num desafio específico, tá, eu sugiro a gente usar o diário. No meu caso, eu quero colocar um diário porque eu quero fazer isso de forma estruturada, tá bom? E aí, a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. A nossa campanha, ela deve começar hoje, no dia 5 de maio, tá? E eu quero que ela rode até o dia 9, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A princípio, a gente vai colocar aqui, selecionar a data de início, tá? Que é dia 5, que é agora, tá? Vou jogar a programação dela para subir às 23 horas, né? A gente está aqui às 22, daqui a 1 hora. Se eu colocar antes, ela vai dar erro, porque ela fala, você não pode começar a campanha no passado. Então, eu jogo às 23 horas aqui, tá certo? E aí, aqui, a gente vai selecionar a data de término. A data de término nada mais é do que quando eu quero que termine essa campanha. Então, eu indiquei que eu quero que ela termine aqui, ó, no mês de maio, dia 9, tá? Feito isso, eu indico quanto eu quero investir por dia, tá? E aí, o investir por dia, eu estou falando uma campanha de 4 dias, então mais ou menos R$100 é o que eu quero gastar aqui, vou deixar 25 por dia, tá ótimo. E olha que interessante aqui, lembra que eu falei que tem a calculadora? Né? A calculadora indica um pouco dos resultados que a gente vai ter. Então, esses resultados, eles são diários, tá? E olha só, se eu mudar isso aqui, colocar, por exemplo, R$250 ao invés de 25, olha o que acontece à medida que eu subo o resultado. Subiu para 23 mil pessoas e 65 mil em média que eu vou alcançar. Subiu para quase 2.500 cliques possíveis que eu posso receber. Se eu desço ele para 25 de novo, automaticamente ele cai, tá? Então, o que é importante a gente ter em mente aqui, quanto mais dinheiro é invisto, obviamente, mais trabalho o Facebook tem para poder rodar e investir nas audiências que ele tem pela frente, mais trabalho ele vai ter, melhor ele vai trabalhar, mais resultado você vai ter. Significa que eu preciso começar com uma puta grana? Não, que nem aqui, eu vou começar com R$100 para a gente entender um pouco de qual vai ser esse resultado aí, tá certo? Então, vamos lá. Entrei aqui, tá? Feito isso, eu vou literalmente agora para o próximo passo, que é, eu tenho mais opções aqui, mas mesma coisa, depois eu explico para vocês o que é essa programação de anúncios, mas de forma muito simples é o seguinte,
tem uma estrutura de campanha se eu quiser programar, tá? Mas se eu selecionar a opção orçamento vitalício, eu posso inclusive indicar para o Facebook que horas que eu quero que esse anúncio vá pro ar. Deixa eu mostrar para vocês aqui que é bem legal, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e clicar em editar, e ele abre a possibilidade de eu falar assim, ó, quero que os meus anúncios só vão pro ar entre segunda e domingo, por exemplo. Então eu seleciono a segunda aqui, deixa eu tirar isso daqui, cliquei errado. Segunda e domingo, tá? Eu quero que eles vão toda segunda e domingo. E ó, eu quero que eles, por exemplo, peguem o pessoal, mas não durante a madrugada. Eu quero que pegue o pessoal do almoço para frente, tá vendo? Então eu posso vir aqui e colocar do almoço até, por exemplo, umas 11 horas da noite. Interessante, né? Eu posso direcionar esse meu anúncio e dar só uma olhada no potencial, como muda bastante, tá? Como eu coloquei mais dinheiro aqui, ó, cresceu bastante o número e o número de cliques também, tá? Lembra que à medida que eu for criando essas estratégias, eu posso também trabalhar isso daqui. Então, às vezes, eu tenho um público que entra mais em determinado horário, né? Então, como eu já coloquei e coloco como alguns exemplos, poxa, eu tenho, né, um serviço de spa dentro do meu salão e eu quero trabalhar com uma galera muito segmentada, eu posso usar a geolocalização, que a gente vai ver como fazer ela aqui já já, tá? Posso usar geolocalização e do outro lado selecionar uma programação para que esse anúncio só rode, por exemplo, das 3 da tarde às 7 da noite, para pegar o público cansado toda segunda-feira. E toda segunda-feira eles recebem, por exemplo, uma peça, que é uma peça bonita, falando assim, vem aqui descansar dessa segunda-feira super conturbada, a gente dá uma massagem e você ganha um chá, você ganha, por exemplo, um produto, né, um creme. Enfim, tudo isso a gente usa para poder chegar no cliente certo, da forma certa, de forma estruturada, tá bom? Então o que acontece? Tem essa opção aqui também, não é o caso que eu quero aqui. Eu quero que essa campanha rode mais aberta, eu quero aprender com ela, então eu vou colocar orçamento diário, R$25. Essa é a minha expectativa aqui num primeiro momento, certo? Feito isso, começa agora o nosso próximo desafio, que é a segmentação. E aqui é onde está a forma da gente pensar e o que vai dar resultado, tá? A forma como eu vou trabalhar aqui é muito simples. Eu tenho um grupo de alunos, né, já selecionados aqui, tá? E eu quero trabalhar uma segmentação que me faça com que eu chegue nesse público e garanta que esse público vai ser o meu público-alvo ideal, né? E aí você tem múltiplas segmentações e tudo mais. O que é importante eu saber é que eu posso editar esse público que está feito aqui, posso salvar, então se eu tivesse ele salvo ele já aparecia aqui, tá? Mas eu posso editar esse público, colocar idade, gênero, gosto, tal. A gente vai fazer isso aqui, tá? Ou eu posso usar aqui os públicos personalizados que eu tenho. Então se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um público semelhante que está criado, ó, ele já virou uma base ali, ó, entre 1.500.000 e 1.800.000 pessoas, e eu tenho a minha base de alunos ali de 24 mil alunos para poder trabalhar, que é uma lista de clientes, tá? O que acontece aqui, o que eu posso fazer aqui que é bem interessante? A princípio, eu vou trabalhar com o público de alunos aqui, ó, tá? Essa peça em específico eu vou soltar para o público de alunos, tá? Quando eu selecionei, vê só por que eu coloquei pouco dinheiro. Porque esse público, ele ficou mais restrito, tá? A partir do momento em que eu tenho esse público aqui e essa grana aqui, tá? Você vê que caiu um pouco o número aqui. Então, se eu tirar, ó, se eu deixar a segmentação aberta, ele vai me dar 6.000 a 2.300 pessoas alcançadas por dia e de 88 a 155. Se eu seleciono essa base de alunos aqui, ele cai bastante, tá vendo? Então, o que acontece? É importante eu entender que quanto mais direcionado é o meu público, às vezes mais caro é para eu alcançar ele. Então, com os mesmos R$25 eu alcanço menos pessoas, mas porque eu estou direcionando para uma base muito precisa, tá? Agora, também existe a opção de eu trabalhar o público semelhante, que é maior, né, de 1.500.000 pessoas. Se eu seleciono essa opção aqui, ó, repara que o resultado cai, mas não cai tanto, tá vendo? Então, de repente, pode ser, ó, tá vendo que continua super verdinho aqui, então, pô, esse público tá bacana pra gente trabalhar. Então, de repente, é o caminho para eu fazer essa campanha aqui, tá? E eu posso selecionar ambos, tá? Então, eu posso manter esse público aqui, como eu posso vir aqui também e adicionar essa minha base para tornar isso um pouco mais poderoso, tá? Então, eu vou lá e adiciono ambos os públicos aqui. Não muda muito o resultado, por quê? Porque dentro do público de 1% contém a nossa base do público personalizado também, tá? Então eu posso tirar aqui e trabalhar, por exemplo, só com a minha base de 1 milhão e pouco para poder alcançar o meu público, tá? Então é isso que a gente vai fazer, beleza? E aí o que acontece? Só que eu acho que 1 milhão é muita gente para pouca verba que eu tenho. Se a gente está falando de uma campanha ali de 4 ou 5 dias, e ele está falando que o máximo que eu vou alcançar é 5.000 pessoas, se eu pegar esses 5.000 diariamente e multiplicar por 5, que é a quantidade de dias que eu vou rodar essa campanha,
Das 1,5 milhão de pessoas que eu tenho potencial, eu vou impactar só 25 mil, né? É pouco, aspas, né? Mas eu posso, talvez, direcionar um pouco mais, colocando mais critérios nesse público para melhorar a qualidade, né, do público que eu vou impactar aqui. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no editar e ele abre a possibilidade de eu mexer em toda essa segmentação aqui, tá? Ele continua aqui, ó, com a ferramenta do público personalizado, mas agora, ó, eu vou lá para cima e entram alguns itens interessantes aqui, tá? Primeira coisa que eu tenho em mente, eu tenho a tal das localizações, tá? Eu posso fazer a geolocalização. Se eu clicar aqui, ó, nessa lupinha aqui, ó, ele vai abrir o mapa e vai indicar que hoje eu estou trabalhando nessa segmentação que eu fiz com o Brasil. Mas se eu vier aqui e colocar assim, ó, Avenida Paulista, tá? Em São Paulo, ele literalmente vai fazer com que eu caia na Avenida Paulista, tá? Então é importante eu entender que existe essa possibilidade também. No caso, não é... Eu selecionei errado, inclusive. No caso, não é isso que eu quero, tá? O que eu quero é Brasil mesmo. Eu quero todo mundo na minha campanha, tá? Eu quero o país Brasil, certo? Eu posso também pegar esse pininho e jogar esse pininho em algum mapa específico, tá? E aí é aquela coisa que a gente viu na aula passada de eu conseguir fazer segmentações super direcionadas. Uma das ferramentas que a gente tem é essa ferramenta aqui que é super poderosa, certo? E aqui dentro eu tenho essas possibilidades aqui, ó. Eu posso mandar para as pessoas que moraram aqui, que estiveram aqui, que passaram por essa localização ou que vindo de fora visitaram esse lugar, tá? Então é importante eu entender que eu tenho possibilidades de geolocalização, mas a gente não quer mexer nela porque eu quero impactar todo mundo que é potencial por um outro viés. Que viés é esse? Eu quero chegar no perfil mais adequado e não na localização. Como é que eu faço isso? A idade é um ponto importante? Poxa, eu acredito que sim. Porque tem profissionais, talvez, que eu quero trabalhar que estão mais ativos. Então, eu vou procurar trabalhar com um profissional, por exemplo, até 50 anos. Tá? E vou, por exemplo, tentar trabalhar com uma idade um pouquinho mais avançada. Talvez ali, ó, 21 anos, 22 anos, vai. Para chegar num público um pouco mais direcionado. Vê só que o meu resultado melhorou um pouco. Tá vendo? Então, apesar de eu ter lá 1,5 milhão, ó, caiu 1,5 milhão para 1,3 milhão o meu mínimo, era 1,5 milhão a 1,8 milhão, caiu para 1,3 milhão, 1,500, tá? E o que é importante a gente ter em mente aqui? Que à medida que eu vou mexer nessa segmentação, eu vou tentar tirar o melhor resultado possível da menor segmentação possível para que o meu dinheiro renda, tá? Então aqui dentro eu venho, faço essa segmentação que é importante, o gênero para mim não importa, tá? Eu tenho mais opções aqui para baixo que eu posso mexer, ó, tá? Mas depois eu venho no detalhe aqui. As opções que eu quero trabalhar aqui agora, a princípio, são essas daqui que estão sobre o tipo de segmentação que eu vou fazer, principalmente relacionadas à forma como esse meu público vai trabalhar, tá? Eu venho em mais opções aqui, ó, e ele vai trabalhar o comportamento dessa galera por esse item chamado direcionamento detalhado. O que é o direcionamento detalhado? É literalmente o comportamento dessas pessoas, tá? Ele está desativado porque eu usei um público personalizado, mas eu posso ativá-lo clicando aqui no mais opções, vindo em editar, e aí ele abre aqui, ó, o direcionamento detalhado com essa caixinha aqui, tá? Tem dois caminhos. Eu posso clicar aqui e começar a digitar interesses, então eu vou trazer um exemplo. Se eu colocar aqui, ó, vela, por exemplo, aparece a marca vela aqui. Mesma coisa, se eu colocar aqui, ó, Schwarzkopf, por exemplo, ela tá aqui, tá vendo? E à medida que eu vou colocando marcas aqui, por exemplo, ó, Sebastian Professional, tá? Não são todas as marcas que estão aqui, isso é importante eu saber, tá? Tem algumas marcas que estão, outras não. Então, se eu colocar aqui, ó, L'Oréal, tá? Ó, L'Oréal Professional tá aqui, ó, tem o Instituto, então vou colocar ambos, tá? L'Oréal Professional, tá? Então, à medida que eu vou colocando esses itens aqui, dá uma olhada no que acontece. Esse público vai ficando um pouquinho mais restrito, porém o meu resultado vai melhorando aqui, tá? E aí, o que eu tenho que pensar aqui também? Que além desses itens que são relacionados a interesses, tá vendo que ele colocou uma categoria, outros interesses, são pessoas interessadas nesses temas aqui. Se eu não me engano, a Schwarzkopf também tem... Eu acho... Aqui, ó, Professional, passou, tá? Schwarzkopf Professional. Melhor ainda do que a Schwarzkopf Consumer. Aqui, tá? Então, ó, tem gente, ó, por exemplo, aqui, tá vendo que ele estava trabalhando em interesse? Quando eu selecionei a Schwarzkopf Professional, o que aconteceu?
apareceu dados demográficos, trabalho, empregadores. Eu vou mandar para os funcionários da Schwarzkopf. Então, só para vocês terem uma noção de como ele chega. E olha só, vai subindo um pouquinho mais aqui, tá? Cai um pouco a segmentação aqui, mas melhor aqui. Vai chegar uma hora que a gente vai começar a ver o contrário, tá? Porque eu posso ter atingido já uma precisão suficiente para trabalhar o melhor resultado possível. Mas feito isso daqui, eu vou colocando. Tem outras coisas que são interessantes também, tá? Dá só uma olhada que legal. Se eu vier aqui em procurar, eu tenho 3 opções que aparecem aqui abaixo, tá? Que são dados demográficos, interesses e comportamentos, que é o que define esses itens que a gente estava vendo aqui. Então, se eu venho dados demográficos e clico na setinha aqui ao lado, olha que interessante que eu tenho aqui. Eu posso fazer uma segmentação por formação, então se eu venho aqui em formação, tem aqui ó, nível educacional, instituições de ensino, por exemplo, anos de graduação. Então vou trazer um exemplo, se eu colocar Embeleze aqui, eu não sei se tem, tá? Nós vamos descobrir junto. Embeleze não tem, tá? Mas eu poderia achar a Embeleze aqui, por exemplo, como instituição de ensino, tá? Isso muda muito, é muito vivo, tá? Esse ambiente aqui. Então, à medida que eu vou selecionando as opções e vou colocando como formação, nível educacional, anos de formação, aí a gente tem acontecimentos de vida. Então, pô, eu quero gerar um tráfego de dia da noiva, por exemplo. Aqui tem, ó, gente que, por exemplo, está num novo relacionamento, que casou há pouco tempo, que está num relacionamento à distância, noivaram recentemente, então estão para casar. Tudo isso são coisas interessantes para a gente trabalhar aqui, tá? Ó, data comemorativa, então pessoas que vão fazer aniversário nos próximos dias, tá? Esses acontecimentos são bem estratégicos, tá? Por exemplo, ó, pai e mãe, né? Pessoas que são todos os pais aqui, ó. Pessoas que estão com, por exemplo, filhos recém-nascidos, 0 a 12 meses. Isso para tratamento, queda de cabelo, coisa bem estratégica, né? Por exemplo, a gente fazer alongamento, enfim. São coisas que são bem interessantes na nossa estratégia aqui, certo? Outra coisa que a gente tem aqui por trás também são os interesses. Então, se eu venho em interesse aqui, ó, tem pessoas interessadas em determinados tipos de comida e bebida. Então, às vezes, olha o insight. Quero fazer uma campanha de produtos veganos. Poxa, eu posso vir aqui e procurar pessoas com interesse em produtos veganos, em comidas veganas, que eu já chego na pessoa certa. Então, o pensamento estratégico, que é onde vem o grande game. Por isso que, cara, o pessoal fala assim, pô, Fernando, mas você põe um monte de curso online de graça. É por quê? Porque não é sobre a ferramenta, é sobre saber pensar, é sobre a forma de você chegar estrategicamente nessas pessoas. É isso que é o meu trabalho, é a criatividade e a forma estratégica de pensar, tá? Aprender a mexer na ferramenta, cara, todo mundo aprende, por isso que eu acho que deve ser um acesso de todos, tá certo? No meu caso aqui, e outra coisa que é importante de colocar aqui, ó, comportamento é diferente de interesse, tá? Interesse é quando uma pessoa quer algo, mas não tem. Comportamento é quando ela tem. Então, se a pessoa está interessada em iPhone, são pessoas que falam sobre iPhone, às vezes ela até tem, mas ela fala muito sobre iPhone. E outra coisa, eu tenho um comportamento aqui que eu posso selecionar, por exemplo, sobre as atividades digitais, sobre, por exemplo, qual é o tipo de celular que ela tem, por onde ela acessa, ou o sistema operacional aqui que é usado, tá vendo? Isso tudo a gente consegue segmentar, tá? Então o que é importante entender é que comportamento a pessoa tem. Então eu quero falar só com donos de iPhone, quero falar com pessoas que são administradores de página no Facebook. Então, como é que eu faço para chegar nos donos de salão? Eu posso, olha só que viagem, mas eu posso fazer uma segmentação geolocalizada com todos os endereços de salão de São Paulo e mandar somente para as pessoas que administram páginas. Então, automaticamente eu estou chegando com quem é dono daquelas páginas, daqueles endereços, tá? Mas são pensamentos que a gente tem aí e aprendizado que a gente tem aí ao longo da vida digital, tá certo? Vocês vão adquirindo isso e não se esqueçam, estou aqui para ajudar vocês nisso também, tá bom? Então, o que acontece? Fiz isso, selecionei aqui, acho que está super boa essa segmentação, tem um resultado interessante, bacana, vou manter assim, tá? Existe uma opção que ele vai colocar aqui, que é a expansão do direcionamento detalhado. O que ele quer dizer com isso? A plataforma, como ela vai aprendendo, se eu selecionar essa opção aqui, ó, ela pode tentar trabalhar a expansão desse público para tentar aumentar isso, mas eu não quero. Como é que eu faço isso? Ó, se eu selecionar a opção, repara, a segmentação que a gente fez até agora, ela está gerando um impacto potencial de entre 804.200 a 946.100 pessoas. Se eu seleciono isso daqui, ele vai expandir e tentar impactar mais pessoas, porém meu resultado vai cair, então eu não quero isso, tá? Ó, repara que se eu tirar, ele não cai. Então, feito isso, bonito, vamos para o próximo aqui, tá? Essas outras opções aqui, essas conexões aqui, são para coisas relacionadas ao Facebook. Então, por exemplo, eu quero mandar para pessoas que, por exemplo, curtiram a minha página, amigos de pessoas que curtiram a minha página, mas é bem relacionado ao Facebook e rede social em si, tá?
E aqui embaixo está o meu público personalizado, então mantenho ele aqui. Eu quero continuar trabalhando com esse semelhante que a gente utilizou aqui de 1% para poder chegar nesse público. Acho que essa segmentação está bonitinha, bem feita, eu vou manter ela aqui. E aí é interessante porque é o seguinte, poxa, ela tá bacana, e se eu quiser subir outra campanha, eu vou ter que colocar tudo isso de novo? Pera, não, ó, eu venho aqui, dou um salvar este público, e aí eu posso colocar aqui um nome para esse público, para depois eu só selecionar e salvo lá. Então eu posso colocar aqui, ó, base, alunos, beleza, mais, por exemplo, lookalike e nativo, tá? É uma forma de eu encontrar isso, obviamente está muito grande, a gente tem que trabalhar siglas para ficar fácil de encontrar, mas a partir do momento que eu salvei, é o que ele faz aqui, ó, ele pega aquela janela toda e ajunta, tá? Para eu poder depois, qualquer coisa, só vir aqui e editar esse público. Então ele juntou tudo aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele juntou tudo nessa janelinha aqui, certo? E todos os detalhes estão aqui, ó, o semelhante, a localização Brasil, a idade que eu selecionei, quais foram os interesses e se eu ativei ou não o direcionamento detalhado e deixei aqui ele bonitinho, tá certo? Em seguida, entra o ponto que é chave para todo mundo falar assim, poxa, como é que eu faço anúncio para o Instagram? É aqui, tá? O Instagram, para dentro da plataforma Meta, né, que é essa plataforma toda que a gente está vendo, ele é o mero posicionamento dos anúncios. O que é um posicionamento do anúncio? Literalmente é a forma de eu levar um anúncio para dentro de uma plataforma ou outra. Você faz tudo aqui e ele direciona esses anúncios lá para dentro, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, ele está no automático, eu venho aqui no posicionamento manual e aparecem as opções aqui. Olha que interessante. Tem o Facebook, tem o Instagram, o Audience Network são os parceiros de exibição de anúncios do Facebook, tá? E o Messenger, que é o Messenger em si. E eu posso vir aqui, eu quero mandar só para o Instagram, eu venho aqui, tiro essas opções, ó, e deixo só Instagram. E olha que interessante, o nosso público de beleza está onde? No Instagram, certo? Se eu manter Instagram e Facebook, ele fica com 5.4 de alcance potencial. Se eu tiro e deixo só Instagram, olha o que acontece aqui, ele aumentou para 2.000 a 5.700 pessoas. Porém, os meus cliques no link caíram bastante. Significa o quê? Se eu selecionar de baixo, que ele aumenta o volume de cliques no link, é isso que eu tenho que pensar bem. Às vezes o meu alcance vai ser até alto, mas o meu volume de cliques não é bom. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas propensas a clicar em links dentro do Facebook do que no Instagram. Então aí é que eu tenho que começar a pensar estrategicamente, é daí que vem aprendizados de campanha. Eu tenho que rodar um pouquinho, ver se está rodando bem dentro daquilo que eu espero, senão eu pauso, volto, ativo de novo, troco criativo, mexo na segmentação, e esse é o trabalho complexo de uma pessoa que trabalha com tráfego pago, porque esse trabalho ele é constante, tá certo? Então, feito isso, tudo bonitinho, no caso aqui, eu acho interessante o seguinte, como o volume cai muito, ó, de 214 para 174, eu prefiro ter um equilíbrio entre alcance e cliques, então eu vou manter o Facebook aqui, tá? E lembrando que lá dentro eu posso alterar os locais onde esse meu anúncio vai aparecer. Então eu tenho o feed de notícias, por exemplo. Todos os feeds estão aqui, ó. Feed de notícias do Facebook, feed de notícias do Instagram. Marketplace, eu não quero que o Marketplace é aquela loja, né, que o Facebook tem, que todo mundo vende de tudo. Eu não quero meus anúncios sendo exibidos lá, tá? Tem o feed de vídeo, que eu acho interessante. Coluna direita, que não são todos os casos que aparecem, eu vou tirar também. O explorar do Instagram eu vou deixar, porque ele é interessante, tá? A loja do Instagram eu vou deixar também, porque também é interessante, tá? Aí eu tenho aqui, ó, e um ponto importante, tá? Putz, de repente loja pode não ser interessante no meu caso. Pô, tô falando de curso, será que as pessoas vão associar uma coisa a outra dependendo da busca? Enfim, é o teste que a gente tem que fazer, tá certo? Aí a gente tem os Reels, tá? E eu posso deixar os Reels aqui dentro, lembrando que eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, tá? Eu tenho os Stories aqui também, então eu vou manter eles aqui, tá? Eu tenho o in-stream, que nada mais é do que, enquanto eu estou vendo um vídeo, aparece um anúncio. Eu não quero atrapalhar o vídeo de ninguém, então eu vou tirar os meus anúncios de vídeo daqui, tá? Depois eu tenho sobreposição de Reels, que nada mais é do que aquele anúncio que aparece no meio de uma visualização de Reels. Eu também não quero atrapalhar a navegação de ninguém aqui, tá? Eu tenho a pesquisa é interessante, quando alguém pesquisa algo aparece o meu anúncio, gosto disso, tá? Mensagem já desativei, artigo. Se vocês não sabem, o Facebook tem uma plataforma só de artigos, que é um feed de notícias, literalmente, tá? Que ele não é muito acessado, por exemplo, aqui no Brasil, acredito eu, acho que ele é mais acessado lá fora. Não é o nosso caso aqui, eu vou tirar porque não me interessa trabalhar com esse público por enquanto, tá certo? E aqui a gente tem aplicativos e sites, são outras ferramentas que a gente tem. Não quero também porque eu já tinha tirado, então feito, tá bonitinho isso aqui. Notem que, à medida que eu vou alterando, vai alterando também o meu alcance potencial e o volume de cliques que eu posso receber, certo? Feito isso bonitinho, está definida a segmentação aqui, tudo certinho, onde eu quero que esse anúncio apareça. E por último, nós vamos ver aqui a otimização e veiculação, tá? Que é, lembra que eu falei para vocês que tem a otimização que é
o Facebook pode esperar alguém entrar online que é mais propenso a clicar do que exibir direto para essa pessoa, eu posso mudar essa orientação aqui, tá? Eu posso escolher aqui, ó, visualização de página de destino como opção, por exemplo. O que é visualização de página de destino? O Facebook ele não consegue ler o que acontece no seu site, a não ser que você tenha o pixel cadastrado, tá? Que não vai ser o caso dessa aula aqui, eu tenho ali no meu site, mas não é o caso. Mas, quando a gente está falando desse ambiente aqui, eu posso orientar essa campanha para visualização de página de destino, porque ele sabe que a pessoa chegou até lá, o que ela fez ali dentro, eu não sei, tá? Então, se eu selecionar essa opção aqui, ó, repare que cai bastante o resultado aqui, tá? Por quê? Porque é mais difícil ter pessoas que são propensas a assistir alguma coisa lá na página de destino. Então, eu prefiro imprimir para as pessoas que cliquem e com esse volume de clique talvez ter uma taxa melhor de resultado, tá? E outra coisa que é importante eu vou entrar num leilão, mas eu posso colocar um valor de custo máximo para um clique que eu vou receber. Então eu posso falar que eu quero pagar no máximo R$2, eu quero pagar no máximo R$1 pelo clique, eu posso colocar esse valor exatamente aqui, ó, tá? Eu coloco R$1 aqui, por exemplo, ele fala, ó, eu vou pagar no máximo R$1 por clique. Nesse primeiro momento eu vou deixar ele sem nada, por quê? Porque o opcional ele fica automático, até para eu aprender, né? Eu não mandei um anúncio ainda para essas pessoas, então não sei se elas vão gostar tanto ou não. Se elas não gostarem tanto, eu vou pagar mais. Se elas gostarem bem, eu vou pagar menos. Então deixa eu aprender se é R$1, 50 centavos, 30 centavos, é um pouco dessa ideia aí, tá? E aí aqui por fim eu tenho mais opções, que é como a opção de veiculação vai acontecer, porque o que acontece? Tem duas coisas importantes aqui, tá? Eu posso acelerar, aqui ela está desabilitada, tá? Porque eu tenho que mudar, mas a ideia eu posso acelerar literalmente a entrega dessa campanha. Então a plataforma vai literalmente procurar imprimir para os primeiros que vêm pela frente, sem procurar trabalhar muito aprendizado. E isso é dessa configuração que eu faço aqui, tá? Não vou mexer nisso agora também, para mim tá ótimo esse caminho que a gente seguiu até aqui. Beleza? Então, parece complexo, de fato, tem muita coisa, mas não é difícil. Então, muita calma, faz um em um, vê como ele funciona, lê tudo que está aqui bonitinho, para aí sim a gente dar o próximo passo, tá bom? Vamos lá, a gente dá um avançar aqui agora, tá? Dando um avançar, ele vai para o próximo item aqui, ó, que é o anúncio em si. Então, já criei a campanha, já criei o conjunto de anúncios, agora eu vou subir o meu anúncio. Meu anúncio está aqui, e o anúncio é essa peça aqui, ó. Deixa eu até mostrar ela aqui para vocês, tá? Eu deixei ela aqui, se eu não me engano, na minha área de trabalho, tá? Que é esta peça, cadê ela aqui, ó? Aula 3, capa, aula 3? Não é aula 3. Deixa eu ver, aula, criando segmentações, aula 1 capa seria essa aqui, curso grátis tráfego pago, é essa aqui, tá? Então nós vamos usar esta peça aqui para mandar para as pessoas, tá? Como é que eu vou trabalhar? Opa, um ponto importante. Poxa vida, Fernando, você escreveu errado. Onde é que você fez essa peça tão bacana? Coisa bacana, ó, deixei ela até aberta aqui pra gente no Canva, tá? O Canva é hoje talvez uma das ferramentas mais práticas, mais rápidas, ela tem uma versão gratuita super show, tá? Mas do outro lado, eu também posso pagar para poder ter várias outras ferramentas de agendamento de post e tudo mais. Então super indico o Canva para todo mundo que vai trabalhar, principalmente com questões mais práticas, como é o dia a dia de um salão ou de um profissional de beleza, tá? Então vou aqui, ó, Cavalcante, bonitinho, certo? E eu venho aqui, ó, criei minha peça, tudo é super editável, eu posso fazer um upload de conteúdos meus, por exemplo, posso usar elementos aqui dentro, posso mudar estilos, posso anexar vídeos, posso fazer animação, super 10. Venho aqui, ó, no meu compartilhar, baixar, seleciono qual é a resolução que eu quero, se eu quero ela numa resolução mais alta ou menor, por exemplo, eu quero ela aqui 800 por 800, que é o padrão do quadrado do Instagram, e dou um baixar aqui, tá? Feito isso bonitinho, ó, vai aparecer para eu baixar aqui. Eu venho aqui na minha área de trabalho e dou o nome aqui, ó. Peça da... Opa! Sem acento. Peça da aula de tráfego pago. Tá? Salvar. Pronto, ó. Fez o download. Vou abrir a peça aqui, ó. Tá bonitinha a minha peça nova aqui. Super rápido, certo? Voltando lá para o nosso gerenciador de negócio. Vou dar um nome aqui, ó. Então, a peça que eu vou colocar aqui, ó, é o anúncio de tráfego, certo? Vou colocar aqui, ó, anúncio 1, que é o nome que eu quero dar para ele aqui, tá? Curso grátis, tá? Que esse é o nome da peça lá. Feito isso, eu tenho que vincular o meu Facebook e minha conta do Instagram, afinal de contas eu quero que os meus anúncios apareçam lá, certo? Então vem aqui, ó, cliquei aqui em Facebook, na verdade já vem automático qual é a página que ele vai vincular. Eu posso fazer um anúncio para todas as páginas que eu tenho algum tipo de acesso, tá? Assim como contas do Instagram, eu também posso fazer para várias contas que eu tenho acesso aqui, tá?
Existe esse item aqui que é conteúdo de marca, ou seja, se ele está falando que você está promocionando alguma marca terceira que não seja sua, só para fazer o vínculo e aceitar as políticas também de aplicação de propaganda, tá? De terceiros. Principalmente criadores de conteúdo acabam usando isso daqui, certo? E aí o nosso próximo passo é literalmente criar o nosso anúncio aqui, tá? Eu posso usar uma publicação existente, olha que interessante, quero promover um post meu que está, por exemplo, lá na minha conta, né, do Instagram, por exemplo. Eu posso selecionar a publicação aqui, ó, lá das minhas contas, tá? Ó, eu venho aqui em Instagram e ó, os posts do Instagram estão todos aqui, então eu posso selecionar esses posts do Instagram também, tá? Mas no caso aqui, eu quero criar um anúncio, eu vou fazer um anúncio do zero junto com vocês, tá? Então a gente vem aqui, ó, criar um anúncio, seleciona imagem única ou vídeo único, que é o que eu vou fazer. Eu posso colocar um carrossel também, eu posso montar esse carrossel aqui. A coleção é uma experiência que você consegue navegar, tipo é a experiência de Canva do Instagram hoje, mas no nosso caso, eu quero só trabalhar uma imagem única, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a experiência móvel em tela cheia. Se eu quiser colocar essa experiência aqui, eu clico nessa opção aqui, ele vai montar esse anúncio para poder navegar ele em tela cheia. Isso aqui é complexo no primeiro momento para a peça que a gente tem, então não vou criar isso aqui, tá? Eu só quero criar um único item com uma única mídia. Então eu venho aqui e clico em selecionar mídia, adicionar imagem, tá? Aqui vão estar as imagens que eu tenho dentro da minha conta. A minha imagem não está aqui ainda porque eu preciso carregar ela. Então eu venho aqui em carregar. Vou lá na minha área de trabalho, onde eu coloquei o meu anúncio, e olha só que interessante, aqui ó, peça aula tráfego pago, tá aqui, dou um abrir, essa peça vai ser carregada aqui para dentro, certo? Seleciono ela aqui, ó, clica, ela ficou azulzinha, liberou o avançar, eu dou um avançar, e aqui aparecem os formatos, como é que elas vão ficar, ó. Então como ela vai ficar, por exemplo, no resultado de pesquisa, como que ela vai ficar no Reels, como que ela vai ficar dentro do feed. O que é importante a gente entender é que eu posso subir uma versão específica, por exemplo, para o Reels Stories, para que ela fique comprida, tá? Que é a 9:16. Então eu posso, por exemplo, vir aqui e editar essa peça para tornar essa peça um formato um pouco mais comprido. Não creio que é o caso também agora, até porque eu estou pensando na praticidade do salão e às vezes o salão é aquela coisa, eu tirei uma foto, ela está quadradinha, bonitinha, toque de caixa, tá? Não tem problema. Dou um avançar, e aqui no otimizada, que eles falam para a gente poder permitir aprimoramentos de imagem, como por exemplo, eu posso colocar uma cor melhor para ele aparecer e tal. Fica a seu critério, eu sempre deixo o aprimoramento ativo, dou um concluir, porque vai muito da tela de cada pessoa, ele procura exibir o anúncio de uma forma um pouco mais forte, um pouco mais visível, com uma leitura melhor, tá certo? Selecionei, vão aparecer as opções que eu tinha colocado lá. Os feeds vão aparecer aqui, os stories vão aparecer aqui e o resultado de pesquisa aqui. E eu posso literalmente visualizar cada uma dessas peças e editar elas. Então, por exemplo, se eu vier aqui no Instagram, eu quero que no Instagram apareça de um jeito, no Facebook apareça de outro. Então a gente sabe, por exemplo, que no feed ela é quadradinha, vai ficar show. Mas no Reels, se eu vier aqui, ó, eu quero que ela nos stories, por exemplo, no Reels, aparecesse diferente. Então eu posso vir no editar aqui e trocar essa peça, cortar essa peça, tá? Mudar a forma como ela está estruturada, para que fique bonito. Então, por exemplo, a cor do fundo que está branco, eu posso colocar um laranja, tá vendo? Para chamar atenção, isso fica super legal. Então, poxa, eu vou fazer isso, bacana, salvei, tá? Então, a partir do momento em que esses stories aparecerem para as pessoas, fica laranja. Mesma coisa no Reels. Para aparecer para as pessoas aqui, tá? O Reels, ele tá quadradinho. Eu poderia vir aqui e clicar em alterar e subir uma outra imagem com o formato do Reels bonitinho, tá? Existe essa possibilidade também. Mas aí não é o caso, não é isso que eu quero colocar aqui agora. Eu posso colocar um vídeo, tá? Nesse mesmo anúncio, então, enquanto ele aparece como imagem um vídeo no outro. Então eu posso editar cada um dos itens aqui dentro, tá certo? Feito isso, nosso próximo passo tem aqui, ó, o texto principal. O que é o texto principal? O texto do post, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, corre lá, pois está de graça. Aula de tráfego pago com Fê Cavalcante. Acesse agora. Tá? Então, feito isso, ó, no Instagram, como é que ele apareceria, no Facebook, como é que ele apareceria, tá aqui os feeds, tá? Eu consigo ter uma préviazinha de como que eles vão ficar, tá? Ó, então, no Instagram ele vai aparecer assim, com o textinho aqui embaixo. No Facebook ele vai aparecer assim, tá? E assim vai. E aí o que acontece? No Facebook em especial, tá vendo que ele tem, diferente do Instagram, ele tem um item aqui que é um título e um botão. Eu edito eles aqui embaixo, ó. Então se eu quiser, tem um primeiro ponto que é, eu posso adicionar múltiplos textos, tá? E ele vai ficar testando rodar cada um dos textos. Então se eu clicar aqui, abre outra caixinha, eu digito outro texto,
e assim ele vai colocando até 5 textos possíveis, tá? Mas eu não quero, eu quero colocar aqui, ó, por exemplo, ele tem um título, e se eu trocar esse título, tá vendo, ó, eu posso chamar a atenção das pessoas para esse meu curso aqui, e aí eu tenho que pensar, poxa, o que pode chamar a atenção? Então eu vou colocar aqui, ó, para salões, opa, deixa eu apagar aqui, salões de beleza, tá? E olha o que aconteceu, ele ficou grandão aqui, ó, apareceu aqui embaixo, certo? Então, dependendo do formato que ele for utilizar, ele vai deixar isso aqui em destaque no texto, tá? E a descrição opcional é uma descriçãozinha abaixo que aparece aqui, tá? Então, vou colocar assim, ó, aprenda a fazer segmentações, aliás, eu vou fazer até melhor, ó, textos persuasivos, né? Aprenda do zero a fazer tráfego pago da forma correta para o seu salão ou para o seu perfil profissional, tá? Então, feito isso, ó, ele tem uma descriçãozinha que ele aparece em alguns formatos embaixo, tá vendo? Ó? Então, a ideia é que a gente tenha essa peça um pouco mais estruturada aqui, tá? Ó? Então, ó, tá vendo? Então, feito isso bonitinho, tá? Aí a gente tem aqui, ó, a opção de destino, né? Se eu quero mandar para um evento do Facebook, lembra? O Facebook dá para vir um evento lá, eu poderia mandar para lá, tá? Mas não é o caso, eu quero mandar para o meu site. Lembra que a gente deixou o site aqui, ó, o texto no post do blog, vou copiar o site aqui, tá? Volto lá e dou um colar aqui, ó, o URL do site, tá? Feito isso, quando a pessoa clicar, arrastar para cima, enfim, adivinha o que vai acontecer? Vai literalmente, tá? E parar aqui, ó, no meu site, tá vendo? Ficavalcante.com para salões de beleza, tá? Aprenda do zero a fazer tráfego pago, certo? E aí, por último, tá? A gente pode colocar aqui, por exemplo, uma extensão do site. Então, se eu quiser colocar uma extensão para a pessoa me ligar ou coisa do tipo, não é isso que eu quero. O que eu quero é trocar o botão de chamada para ação. O que é o botão de chamada para ação? É esse saiba mais aqui, ó, tá vendo? Eu posso colocar aqui, ó, fale conosco, baixar agora, obter oferta, ouvir, pedir acesso, enfim. Tem inúmeros itens aqui, tá vendo, ó? E aí o que eu quero colocar aqui é um assistir mais, por exemplo, pode ser uma coisa legal, tá vendo, ó? Ou eu posso colocar o saiba mais mesmo, enfim. Todos esses itens eu posso usar. No nosso caso aqui eu vou deixar um saiba mais, tá? Para as pessoas poderem entrar aqui. E poderia testar um saiba mais e um outro assista agora, tal e tudo mais. Então existe essas possibilidades aqui que pode ficar bem interessante para a gente, vai depender da forma como eu quero conduzir, tá certo? Em seguida eu posso adicionar idiomas, então eu quero que ele traduza para o inglês, para o português, enfim, isso também permite. E rastreamento é uma ferramenta mais avançada em que a gente coloca algumas tagzinhas, alguns códigos para que esse post consiga ir lá para o meu Google Analytics, por exemplo, eu saiba que gerou o resultado no meu site por conta dessa publicação, desse anúncio que eu estou fazendo aqui, tá? Então existe essa possibilidade também, não é isso que a gente quer fazer agora, certo? Feito isso, dou uma olhadinha nas prévias dos anúncios, ver se está tudo bonitinho aqui, ó, clicando aqui do lado, tá? Acho que ficou tudo bacana, dá pra gente ter uma noção, ó. Algumas personalizações não aparecem porque elas acabam não entrando no formato que a gente quer, tá? Mas eu consigo ver todas como ficaram aqui. E aí, feito isso, eu posso dar um publicar. Cliquei no publicar. A partir desse momento, se o meu cartão tiver cadastrado bonitinho, como a gente viu lá na segunda aula, tá? Se tiver tudo configuradinho bonitinho, essa publicação vai ao ar. Tá? Então cliquei em publicar, ó, ele vai clicar aqui e vai dar um publicando, tá? Feito isso, o anúncio tá no ar, tá vendo? Ó, vários itens foram publicados, tá? Posso clicar no xizinho aqui, lembra que eu falei que isso daqui eu jogo para o lado, então se eu clicar nesse xizinho aqui ele fecha. E a partir desse momento, ó, tá em processamento, minha campanha subiu e eu tenho que aguardar ela ser aprovada porque ela vai passar por uma verificação do Facebook para a gente entender se não tem nenhuma política sendo quebrada, se não tem nada de errado lá. Isso pode acontecer de demorar, tá? Depende muito do dia, depende muito das situações. Black Friday, isso aqui é meio caos, por exemplo. Então a sugestão aqui é aguardar, mas geralmente leva menos de 24 horas para isso ser aprovado, tá? Tem campanhas que são mais estruturadas um pouco mais. Às vezes a campanha, você dá um atualizar aqui, ela já sobe na hora e tudo mais, tá bom? Então um ponto importante para a gente ficar de olho aqui é depois a gente vai bater os resultados, mas essa campanha vai ser aprovada ou não. E aí o que é importante eu saber?
putz, fiz algo errado, eu posso editar a campanha a qualquer momento, ó, vindo aqui em clicar em editar, vai abrir a caixinha lá com toda a estrutura. Então, se eu quiser editar a estrutura de campanha, se eu quiser editar o conjunto de anúncios, se eu quiser editar o meu anúncio, basta eu vir aqui e fazer essa edição aqui na hora, tá? E aí, lembra que eu falei que eu quero fazer dois? Dá só uma olhada, eu vou fechar aqui só para mostrar para vocês como fica, tá? A estrutura da campanha tá aqui, ó. Se eu clicar em campanha, eu vou lá naquela estrutura de cima, tá mostrando que ela tá programada agora, né, para as 11 da noite, faltam aí 25 minutos mais ou menos. Tem o meu conjunto de anúncio, tá? E tem os meus anúncios aqui, certo? Se eu vier aqui, ó, e eu quiser, dentro dessa campanha, fazer um novo conjunto de anúncios, lembra que eu falei que eu quero colocar aqui e trocar? E aqui eu já posso trocar, porque eu coloquei como público personalizado, mas espera, eu não estou segmentando para o meu público personalizado. Eu estou mandando para o meu público semelhante, certo? Eu fiz a segmentação semelhante lá. Então eu posso vir aqui, ó, e trocar o nome na hora. Tá vendo que tem um lapisinho aqui, ó? Cliquei, ele já abre o nome aqui, eu venho aqui, seleciono, coloco o lookalike aqui, que é ó, a abreviação de lookalike que a gente usa aqui, dou um publicar, pronto, ele publicou, já alterou, vai rodar normal, tá? Algumas edições, como o valor, por exemplo, do orçamento de campanha, eu consigo fazer isso, a estratégia de lance eu consigo fazer isso, depende muito do que eu quero mudar, eu consigo mudar rápido, inclusive, se eu quiser alterar esse valor aqui, colocar mais, colocar menos, eu posso alterar na hora. Fernando, eu vi que essa campanha está no ar, como é que eu faço para parar a campanha? É simples, ó, essa chavinha aqui, ó, é o que para essa campanha, tá? Então, se eu clicar nessa chavinha aqui, ela vai pausar na hora a campanha, então não precisa se preocupar, tá certo? Se eu clicar aqui, ela muda para cinza, feito isso, ó, ela está desativada. Se eu clicar de novo, ela vai ativar, como ela está programada, ela ainda não vai ao ar, ela foi para programação aqui, tá certo? Show de bola, gente? Vamos para o próximo passo, a gente já está aí com uma horinha de aula, essa aula é um pouco mais extensa, mas ela é bem bacana, tá? Que é só para vocês entenderem também que tem a possibilidade de eu duplicar essa campanha. Então, putz, Fernando, eu preciso fazer tudo isso de novo? Não, dá só uma olhada. Como eu quero usar o mesmo criativo e só mudar a segmentação, eu posso vir aqui, ó, selecionar, eu estou aqui no nível conjunto de anúncios, certo? Ó, entrei na minha campanha, certo? Clico aqui na campanha, vim para o nível conjunto de anúncios, estão todos os conjuntos de anúncios aqui embaixo. E dentro desse conjunto de anúncios eu tenho os anúncios lá. Se eu clicar no conjunto de anúncio aqui, ó, vai abrir a peça que está aqui dentro, certo? Então, se eu vier aqui no meu conjunto de anúncios e eu quiser duplicar ele para ele copiar e colar igualzinho que eu já fiz até agora, eu clico aqui, ó, em duplicar com ele selecionado, tá vendo? Ele vai falar, ó, eu vou manter original a campanha, tá bom? A campanha que ele está olhando lá atrás, posso colocar algumas regrinhas que é aquela que a gente viu que a gente não mexe agora, e ele pergunta quantas cópias, tá? Eu quero fazer aqui, tá? E ele fala, inclusive, que dá para manter os comentários, compartilhamentos que você recebeu no engajamento nessa peça. Eu não quero, eu quero uma peça nova, tá? Então eu dou um duplicar nela. E olha só o que acontece. Ele literalmente agora criou dois conjuntos de anúncios, ó, tá vendo o quadradinho aqui, ó? Tem o conjunto de anúncio 1 e o conjunto de anúncio 2, tá? Eu só preciso trocar o nome porque o nome dele ficou como cópia aqui, ó, tá vendo? Então eu vou trocar aqui, ó, tá? Todos os alunos, eu vou colocar todos os alunos underline 2, tá? E aqui de lookalike, lembra que eu quero mudar a segmentação para o público personalizado? Eu vou colocar PP porque eu vou trabalhar o público personalizado em si, certo? Daqui para baixo, as opções são exatamente as mesmas. Se eu descer aqui, ó, tudo é exatamente o mesmo, tá vendo? Ó, a diferença só é que ele está mostrando, inclusive, quanto que eu vou impactar aqui por dia, porque agora, como eu copiei, ele já faria isso se eu editasse aquela campanha antes, tá? Mas não vou mexer aqui, a única coisa que eu quero mexer é aqui, ó, na segmentação que a gente fez aqui, tá? Eu vou dar um editar aqui, tá? E vou mexer nessa segmentação, fazendo o quê? Tirando esse item aqui, que é o público que a gente tinha selecionado, que era o semelhante, colocando só o público personalizado aqui, tá? Feito isso, eu posso literalmente dar um atualizar, tá? Se eu fizer isso, ele está atualizando aquele público salvo que eu tinha antes, tá? Então, tá vendo? Ó, eu estou editando aquele público salvo que eu tinha antes. Poxa, Fernando, mas eu não queria mexer naquele público salvo. Não tem problema. Volta ao que você fez lá, tá? Coloca aqui, ó, público semelhante. Dou um atualizar de novo. Ele voltou ao anterior, tá? E se eu quiser criar um novo sem mexer nesse público que está salvo aqui, tá? Basta eu vir aqui em criar novo público. Pronto, a ferramenta abriu a possibilidade de eu criar um novo público, zerou, foi tudo para milhões de pessoas aqui de novo, e daqui eu vou, tá? Então eu venho aqui, base dos alunos completa, selecionei a opção bonitinho, tudo certinho, vou manter o posicionamento, vou manter todas as demais regras aqui dentro, tá certo? Porque eu quero estressar essa base mesmo, tá? E aí, a partir do momento que eu fiz isso aqui, tá? Eu quero aqui agora
publicar esse item aqui. Ele vai publicar com o mesmo anúncio, da mesma forma, eu só mudei a segmentação. Então dá só uma olhada, ele alterou o nome aqui já, está publicando, certo? Publicação feita com sucesso, também está programado. E aí eu fecho aqui, ó, dá só uma olhada. Agora eu tenho, dentro dessa campanha, 2 conjuntos de anúncios. Um base de alunos com público personalizado número 2 e o lookalike que a gente fez anteriormente. Ambos com a mesma estratégia, só muda a segmentação de investimento. E se eu clicar aqui dentro agora do 2, ó, tá o anúncio do 2 aqui, tá? Então é importante eu vir aqui e colocar agora anúncio 2 no nome aqui, para eu poder encontrar ele, porque senão depois eu não encontro, tá? Feito isso, ó, dá só uma olhada. Anúncio 2 para a base do conjunto de anúncios 2. Então, se eu vier aqui agora, ó, vou fechar aqui, tá? Vou só dar um atualizar na página aqui, só para dar um refresh no cache da máquina, tá? Olha só que interessante. Vem aqui, ó, campanhas. Eu tenho, então, uma única campanha, que é tráfego, certo? Pago para Beleza. Essa campanha toda está indo para 2 conjuntos de anúncio, o conjunto de anúncio 1 e 2, certo? E eu tenho embaixo deles 2 anúncios, tá vendo? O anúncio 2 e o anúncio 1, certo? Cada um respeitando aqui o seu conjunto de anúncios. Certo, gente? Então eu vou pedir para vocês, a aula já está longa, acho que está na hora da gente parar, vocês pegarem esse vídeo, assistirem, fazerem pausando bonitinho para se acostumarem com esse processo todo, certo? Feito isso, vão pintar dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma, isso vai acontecer. Não se esqueçam de fazer pausadamente, de me mandar as dúvidas que vocês têm. Eu tenho respondido toda sexta e sábado a galera que tem me perguntado bastante coisa, tá? Então vamos devagarinho, fazendo um passo de cada vez, para que a gente consiga fazer isso de forma bem estruturada, tá bom? E não se esqueça, se você tá gostando, tá achando interessante, comenta lá comigo, me avisa, fala, Fê, gostei disso, pô, senti falta daquilo. Acho que essa troca pra gente que tem rolado até agora é bem interessante. Também não se esqueçam de compartilhar isso com quem é importante, porque eu sei que tem muita gente com essa dúvida aqui, tá? E qualquer coisa, me chama lá nas redes sociais e eu vejo vocês na nossa próxima semana, onde a gente vai literalmente olhar os resultados dessa campanha aqui, ao vivo e a cores, só pra gente entender como elas funcionam. Tá certo? E aí a gente vai fazer um relatório bonitinho, entender os caminhos, para a gente poder encerrar com as conclusões desse primeira aula introdutória aqui sobre como criar anúncios para salão. Tá bom? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Um beijo! I'm a man on a mission.